Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, dando continuidade aos estudos que estamos fazendo da nossa apostila de Espiritismo, hoje nós vamos para a aula 29, onde a gente vai falar sobre a lei da igualdade, a gente vai falar a lei da liberdade, vamos falar sobre a fraternidade e a gente vai terminar com bem-aventurados os aflitos. Se de repente a gente estourar o tempo, a última parte a gente deixa para a última aula, mas vamos tentar fazer tudo na aula de hoje, né? Então, para quem tem a apostila, nós estamos na página 99, e quem vai começar a leitura para a gente hoje da lei da igualdade é a Liliane. Por favor, Liliane, pode começar, por favor. A lei da igualdade. Perante Deus, todos são iguais. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Questão 803. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Questão 804. A desigualdade das condições sociais provém da obra do homem. A desigualdade não provém da lei da natureza nem de Deus. Questão 806. Chegará o tempo em que a desigualdade desaparecerá, e nesse tempo o egoísmo e o orgulho deixarão de predominar e restará apenas a desigualdade do merecimento. Questão 806A. Não se deve abusar da superioridade de suas posições sociais para oprimir os subalternos em proveito próprio. Pelas leis de Deus, os que assim procederem renascerão numa existência em que terão de experimentar e suportar o que fizeram aos outros. Questão 807. A igualdade absoluta das riquezas não é possível porque a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Questão 811. Alguns julgam que a igualdade das riquezas é o remédio aos males da sociedade. Os que assim pensam são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Questão 811A. É possível a igualdade do bem-estar, que não depende da igualdade das riquezas, porque o bem-estar é relativo e todos poderiam gozar de bem-estar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Questão 812. Todos se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Questão 812A. A sociedade é muitas vezes a principal culpada de algumas pessoas caírem na miséria ou passarem por mazelas sociais. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos membros? Quase sempre
É a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Questão 813. Deus concede a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Questão 814. O rico está sujeito a maiores tentações. Por outro lado, dispõe de mais meios de fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Questão 816. Todos são iguais perante a Deus, e o homem e a mulher têm os mesmos direitos, pois outorgou a cada um a inteligência do bem e do mal, e a faculdade de progredir. Questão 817. A inferioridade moral da mulher, em certos países, provém do predomínio injusto e cruel sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Questão 818. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Cumpre destacar que os direitos devem ser iguais, mas não as funções. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravidão marcha de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Questão 822A. O túmulo é o ponto da reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o que quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa nos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Comentários, questão 824. Isso aí, Lune, muito bom. Legal. Explorei você hoje, né? Bastante coisa, né? Eu gosto. Você citou, né? A gente pode começar, para a gente comentar um pouquinho dessa parte da lei da igualdade, a questão 803, lá no começo, Kardec perguntou assim para os mentores: todos os homens são iguais perante Deus? Aí os mentores responderam: sim, os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez as mesmas leis para todos. Quando vocês dizem o sol brilha para todos, estão dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imaginam. Aí Kardec comentou assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às dores, e o corpo do rico se derrete, né, como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante de Deus, todos são iguais. Então, como a Liliane leu para a gente, aqui a questão da nossa apostila e a questão aqui do Livro dos Espíritos,
Não existe nenhum tipo de privilégio de Deus para com ninguém. Todos nós somos iguais perante as leis de Deus. Por quê? Porque nós começamos da mesma parte, do mesmo local, e vamos terminar no mesmo local. Todos nós começamos lá como centelha divina, que a gente estudou lá no começo da nossa apostila, e a gente foi estagiando pelo universo, e estamos aqui fazendo o nosso aprendizado através da utilização da reencarnação e do nosso livre-arbítrio para a gente chegar a um dia sermos espírito de luz. Então, o ponto de partida e o ponto de chegada é o mesmo. Então, não existe nenhum tipo de privilégio em relação às leis de Deus. Só o que acontece? Isso, muitas vezes a gente tem a ideia e muitas vezes a gente se questiona, principalmente as pessoas que estão fora do espiritismo, mas dentro do espiritismo também, tá, gente? Muita gente se questiona, tá, mas se todos são iguais perante as leis de Deus, por que tem tanta diferença assim entre uns dos outros? Por que tem tanta injustiça? Eu estou colocando essa injustiça aqui entre parênteses. Porque uma pessoa nasce lá em Paris e a pessoa nasce aqui na cidade de Tiradentes? Por que uma pessoa nasce com todos os seus atributos físicos ok e outras pessoas nascem com algum tipo de problema? Por que a gente... por que eu nessa vim homem e assim, e mulher? E por que um nasce homem e outro nasce mulher? Por que tem o do bom e do melhor, acorda todo dia, meio-dia, e pode desfrutar do bom e do melhor, e tem outras pessoas que acordam 4 horas da manhã para pegar ônibus e metrô para ganhar um salário mínimo e sustentar toda a família? Por que existe todas essas diferenças? Se Deus ele é justo, se essas leis de Deus é perfeito, por que acontece tantas essas injustiças? Por que existem tantas diferenças assim? E até tem aquela passagem do livro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, daquele do capítulo 20, quando fala dos trabalhadores da última hora, quando a gente vai fazer a leitura ali daquela primeira parte, quando a gente vai fazer a leitura a primeira vez, a gente pode estranhar, do tipo assim, como assim a pessoa que começa a trabalhar 9 horas, das 9 horas da manhã, vai ganhar a mesma coisa que a pessoa que começou a trabalhar às 5? Não parece injusto? Na nossa mente, como a gente está na matéria e a gente julga as coisas muito pelo âmbito material da coisa, é injusto. Como assim eu vou ganhar a mesma coisa se eu trabalhei 8 horas e a pessoa que trabalhou 1 hora vai ganhar a mesma coisa que eu? Então, o que a gente precisa entender é um pouco entender esse sentido da igualdade. Perante a Deus, todos nós somos iguais. Então, não há nenhum tipo de diferença. As diferenças que acontecem entre a gente é explicada principalmente por 2 motivos. Um deles é uma coisa que a gente já estudou, que é a evolução espiritual. Nós estamos aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, e nós temos, por exemplo, 3 estágios de espíritos. Espíritos novos, espíritos de mediana evolução e espíritos velhos. Por exemplo, o espírito novo, a gente sabe que são espíritos que estão tendo as suas primeiras reencarnações como humanos. E vamos pensar assim, adianta, ou qual seria a utilidade desses espíritos, por exemplo, ocuparem um grande cargo numa empresa, serem um CEO, um diretor da empresa, serem um presidente de um país? Eles têm as faculdades todas desenvolvidas para assumir essa responsabilidade? Não. Então, o que acontece? Eles acabam reencarnando em locais mais básicos, para que eles possam ter o primeiro contato com a matéria e assim começarem o seu aprendizado. A gente estudou lá, a gente deu o exemplo lá, por exemplo, dos índios. Quer dizer que todo espírito que nasce lá como índio é espírito que está tendo suas primeiras encarnações? Não. Até porque a gente tem o próprio exemplo do mentor na nossa casa, que é o Brogotá. É um espírito já evoluído. Então, assim, mas mesmo assim ele assumiu um trabalho lá de poder ajudar esses espíritos que estavam tendo suas primeiras reencarnações a evoluir, a ser um guia, por exemplo, desses espíritos. Então, lá reencarnam também espíritos que são um pouco mais evoluídos, mas, como a gente estudou, muitos dos espíritos que são índios hoje, não todos, mas muitos deles estão tendo as suas primeiras reencarnações. E vocês percebem que é algo bem básico que eles vão fazendo lá, a pesca, os rituais que eles têm. Então, são o primeiro contato que eles estão tendo através da matéria. Então, são as primeiras faculdades que eles estão desenvolvendo. Então, muitas das situações não tem como eles desenvolverem, uma das faculdades, eles desenvolverem agora. Eles não estão preparados para isso, eles estão fazendo isso aos poucos. Então, essas diferenças que a gente vê, muito delas são por causa das diferentes evoluções dos espíritos que habitam aqui. E essas diferentes evoluções ajudam, conspiram para o equilíbrio do planeta.
Porque, assim, se todo mundo tivesse uma mesma evolução, todo mundo queria, por exemplo, ocupar o melhor cargo que a gente poderia ocupar na Terra, e quem faria os trabalhos mais básicos, como a nossa própria apostila aqui citou? Todo mundo ia querer ser médico, tá bom, mas e aí? Quem que ia dirigir o ônibus para a gente chegar no hospital, se não fosse o motorista lá do ônibus? Então, a gente precisa que muitos espíritos de diferentes estágios possam habitar no planeta para todos colaborarem para um equilíbrio do planeta como um todo, para que cada um possa fazer a sua parte de acordo com o que você tem ali desenvolvido, a sua inteligência, a sua habilidade, que você foi desenvolvendo através das reencarnações, justamente para que você possa colaborar com esse trabalho que você faz para um prol de um bem maior. Então, vejam que as diferenças, elas nos ajudam a ter um equilíbrio. Então, muitas vezes a gente se pergunta de por que um tem um talento para um porque tem um talento para outro. Cada um, através do seu livre-arbítrio, foi desenvolvendo esse talento, essa aptidão, e aí elas, combinadas juntas, cada um fazendo o seu trabalho, colabora para esse equilíbrio do planeta, para que ele não esteja equilibrado, para que uma parte da população não faça apenas um trabalho e fique a outra sem fazer. Isso é importante. O que seria do CEO, do diretor da empresa, se não tivesse a moça lá para fazer a limpeza, para passar lá o espanador, para fazer o café lá para o pessoal? Então, percebam que as diferenças não têm nenhum tipo de privilégio, porque muitas vezes a gente acha que ser médico, ser um diretor, ser um presidente, ser um juiz, é um privilégio de Deus. Não, não tem nada de privilégio. É algo que você desenvolveu, que através do seu trabalho, do que você utilizou a sua inteligência, você desenvolveu isso, e você está apto agora, nesse momento, para ocupar esse cargo, e como a gente sempre fala aqui, visando um bem maior, visando um bem coletivo. Nada de ser apenas para si, para os seus próprios interesses. Então, são essas responsabilidades que as pessoas têm, é porque elas estão preparadas para isso. Então, muitas vezes a gente inveja, a gente queria, eu queria ter a vida de tal pessoa, eu queria ter o cargo de tal pessoa. Gente, às vezes a gente não está preparado para isso, porque esses cargos, eles requisitam certas aptidões e requisitam responsabilidades, das quais muitas vezes a gente não está preparado para isso. E se a gente tivesse, a gente só ia se endividar perante as leis de Deus. Então, se a gente está indo bem no nosso quadradinho aqui, é melhor, às vezes, até a gente se contentar com o que a gente tem, e aí a gente podendo progredir aos poucos, do que a gente invejar e querer uma posição de uma outra pessoa. Até porque ela vai ter que se acertar, ela vai ser responsável disso perante as leis de Deus. Então, muitas vezes, não é só benefício. Às vezes a gente tem esse olhar da matéria, a gente acha que é só benefício que a pessoa está tendo. Não, ela é responsável por isso. E ela vai ter que lidar, ela vai ter que responder isso perante as leis de Deus. E como é que vai ser? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Então, essas diferenças que são criadas não é Deus, são os homens, são as nossas próprias aptidões, os nossos próprios trabalhos. E esse é um outro motivo da qual explica todas essas diferenças. A utilização do nosso livre-arbítrio. Porque o ponto de partida e o ponto de chegada é o mesmo para todo mundo. Só que durante esse caminho, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa percorrer de um ponto até o outro de acordo com aquilo que a gente acha melhor, de acordo com a nossa velocidade, de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente vai progredindo. Aí cada um percorre esse caminho de acordo com a utilização desse livre-arbítrio. Então, muitas das diferenças que a gente vê é o quê? Essa utilização do livre-arbítrio, que horas foi bem e horas não foi tão bem assim. E aí a gente precisa se acertar perante as leis de Deus, muitas vezes de erros das quais nós cometemos, através da utilização desse livre-arbítrio que não foi bem usado. E aí a gente vem, durante as outras reencarnações seguintes, tentando consertar, amparar, colocar no lugar as coisas lá que a gente tirou do lugar. Lembra que a gente estudou isso em aulas passadas? Que a gente lá transgrediu as leis de Deus, a gente bagunçou a ordem e a gente tem que colocar as coisas em ordem de novo? É isso que a gente está tentando fazer. Como cada um utilizou esse livre-arbítrio de acordo com o seu julgamento, de acordo em áreas diferentes, estamos realizando o nosso trabalho, o nosso aprendizado, o nosso acerto de contas perante as leis de Deus em áreas diferentes,
de acordo com aquilo lá que eu transgredi. Se de repente eu não cuidei da minha família, eu vou ter um desafio lá na minha área familiar. Se de repente eu não cuidei bem do meu cônjuge, eu vou ter lá o meu desafio lá com o meu cônjuge. Se de repente eu tive algum problema que eu não cuidei do meu corpo material em outra reencarnação, eu vou ter a oportunidade de me acertar agora nessa reencarnação, talvez trazendo algum problema no meu corpo material. Então é assim que a gente vai aprendendo. Por castigo de Deus, que nem a gente vai ler no final? Não, como uma oportunidade de aprendizado. Então, as diferenças que existem entre a gente, para ficar bem claro, não tem nada a ver com Deus. Somos nós, através da nossa utilização do livre-arbítrio, através das nossas escolhas, dos nossos trabalhos, do nosso desenvolvimento, que cada um vai trilhando esse caminho na sua velocidade, fazendo o aprendizado que precisa fazer da utilização através do livre-arbítrio. Então, é essa utilização que muitas vezes a gente distorce, que muitas vezes a gente tira do verdadeiro eixo. E aí, depois, a gente tem que colocar as coisas no lugar. Então, aí, cada um vai colocar as coisas no lugar aonde bagunçou, aonde desequilibrou perante as leis de Deus. Então, por isso que a gente vê cada pessoa fazendo um aprendizado diferente, de um jeito diferente, num determinado tempo diferente uns dos outros. Então, isso que explica todas essas diferenças que a gente vê, principalmente num planeta que é um planeta de provas e expiações. Então, para ficar claro, todos nós somos iguais perante Deus, não tem diferença nenhuma. Deus não prefere os loiros em relação aos ruivos, Deus não prefere os de olhos verdes em relação aos olhos castanhos. Não tem diferença nenhuma. Todos nós somos iguais. O nosso papel, onde quer que a gente esteja, é uma oportunidade de aprendizado que a gente tem, sendo homem, sendo mulher, trabalhando, tendo qualquer outro tipo de profissão, não importa. Tudo é visando o equilíbrio maior, visando o aprendizado individual da qual a gente precisa passar. Quanto mais a gente evoluir, as diferenças entre as pessoas, elas tendem também a diminuir, porque todos estão caminhando rumo à perfeição possível. Essa é a ideia. Tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos falar agora sobre a lei da liberdade. Quem vai começar para a gente, a Ana ou Paulinha? A Ana. Vamos lá, Aninha, por favor. A lei de liberdade. O homem somente poderia gozar de absoluta liberdade isolado de todos, tal como nas condições do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar, não mais. Portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Questão 826. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos, e não há pessoas que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros. Questão 829. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Comentários, questão 829. A desigualdade natural das aptidões coloca certas raças sobre a dependência das raças mais inteligentes. Mas, para que essas se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideraram-se de sangue, mas puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão carga. Consideram, não, desculpa aí, nada vem senão a matéria, mais ou menos puro. Não é o sangue, porém o espírito. Questão 831. Os homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada, compreendem melhor os seus interesses. E igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado.
não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmo. Questão 832. Constranger os homens a procederem em desacordo, desculpa, com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Questão 837. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Questão 838. Aquele que escandaliza com a sua crença um outro que não pensa como ele, atenta contra a liberdade do pensamento e denota falta de caridade. Questão 839. Uma doutrina que se apresenta como expressão da verdade poderá ser reconhecida pelos indícios, pois será aquela que mais homens de bens e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconheceis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Questão 842. O organismo exerce influência sobre os atos da vida, mas não prejudica o livre-arbítrio. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguem as faculdades morais das intelectuais, tendo um homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente. Quem possui esse instinto e quem lhe dá não são seus órgãos que lhe o dão, semelhante ao bruto, e ainda pior que este se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Questão 846. Não servirá de escuta aos atos reprováveis a situação de embriaguez, que inibe o uso pleno das faculdades intelectuais, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Questão 848. No homem em estado de selvageria, predomina o instinto em detrimento do livre-arbítrio, que não o impede de agir com inteira liberdade. No tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, as pessoas que são mais esclarecidas do que um selvagem também é mais responsável pelo que faz do que um selvagem é pelos seus atos. Questão 849. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exagerando aos seus olhos em perigo físico,
o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer teias. Questão 851. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Questão 853. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seus espíritos também o sabem, porque lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Questão 853-A. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Será uma fatalidade, se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que dessas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias que seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito, se só tentasse o que estivesse em relação com suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria, e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Questão 862. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultado do nosso livre-arbítrio, pois é a pessoa que escolheu a prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pulissamines que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior aos dos felizes deste mundo, atento que aos espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Questão 866. Perante Deus, a liberdade é a devolução do livre-arbítrio ao espírito pela reencarnação. Isso aí. Obrigado, viu, Paulinho? Obrigado, Ana. Muito bom, viu? Por nada. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a lei da liberdade, né? Para a gente entender um pouco sobre essa lei da liberdade, a gente precisa enxergar ela de dois âmbitos, por dois aspectos: o aspecto espiritual e o aspecto material. Quando a gente fala de liberdade, pelo que a gente entende, talvez o melhor exemplo para nós seria o do espírito, porque o espírito ele tem essa liberdade de ir e vir. Ele se locomove através da velocidade do seu pensamento. Então, ele tem essa liberdade, vamos dizer assim, de ação, porque ele não está ligado à matéria. Então, para a gente entender, talvez, melhor esse exemplo de liberdade, seria realmente como o espírito. Não é à toa que muito da literatura espírita fala que quando nós estamos encarnados, o corpo é uma prisão para o espírito.
Por quê? Justamente por isso, porque o espírito ele tem essa liberdade dele poder se locomover, dele poder estar onde quiser, através do seu pensamento, através da ligação. Ele pode se locomover por vários lugares, assim, de forma praticamente instantânea. Coisa que quando nós estamos ligados na matéria, a gente não pode fazer. A nossa liberdade ela é limitada, de acordo com as próprias limitações que a matéria nos impõe. Então, eu estou encarnado, por exemplo, eu consigo ir de um lugar para o outro, mas aí eu preciso de meios de locomoção, se eu preciso de dependendo da distância, eu vou precisar de outros tipos, de outros meios para eu me locomover. Então, existem algumas barreiras, existem algumas situações onde, muitas vezes, o espírito ele não consegue manifestar por completo essa liberdade que, quando a gente está desencarnado, a gente tem. Tem um outro aspecto importante, que esse sim também é livre, que a nossa apostila falou aqui, que é através do nosso pensamento. O nosso pensamento também é livre. Através do nosso pensamento, a gente pode ir, nosso pensamento chega a qualquer lugar. Aí é que está o problema. Aí é que a gente precisa sentar para conversar. Por quê? Porque através do nosso pensamento, a gente se liga com as pessoas ou com as situações das quais ali eu estou emitindo aquele meu pensamento. E aí é que está o problema. Porque a partir do momento que eu emito esse pensamento e me ligo, aí vem a reflexão. Com quem eu estou me ligando? Aonde eu estou indo? É esse cuidado que a gente precisa ter. Lembra daquela passagem de Jesus, onde ele fala para a gente vigiar e orar? É isso, a gente tomar cuidado para onde nós estamos dirigindo o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é energia, ele cria forma, nós damos força a ele. Quando a gente fala assim para a pessoa, a gente fala para nós mesmos, né? Quando a gente fala assim, ai, que vontade que eu estou de enforcar aquela pessoa. Pode ter certeza que o seu pensamento foi lá, ele criou até a garrinha ali. Ele foi lá, foi no pescoço da pessoa e apertou ali. A pessoa até, se bobear, a pessoa até engasgou, ela sentiu na hora. Porque o nosso pensamento tem força, tem energia, a gente cria com ele. Como a gente não vê de uma forma imediata, instantânea, muitas vezes a gente não dá valor para isso. A gente não presta atenção no que a gente está pensando e a gente deixa ele ir. Só que aí ele vai se ligando, seja lá com o que for. E aí a gente vai o quê? Trazer para nós o resultado dessa nossa ligação. Quando eu falo para a pessoa, eu se fosse você faria tal coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou indo lá e me colocando, entrando na situação da pessoa. Não sei o que tem ali. O que vai acontecer? Eu vou trazer para mim aquilo da qual está ligado ali através das energias que estão ali naquela situação. Quando, de repente, um vizinho brigou com a vizinha. Quando eu vou lá e julgo, tomo um partido lá daquela situação, eu estou indo lá com o meu pensamento e estou pegando de lá o que está ali. Se está tendo briga, provavelmente não deve ter coisa muito boa lá. Então, eu estou indo lá com o meu pensamento e pegando aquela situação ali e trazendo para mim. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com o pensamento. Porque como nós estamos, principalmente nós, nesse momento que estamos encarnados, a gente tem uma facilidade de mudança de pensamento muito fácil por causa do nosso cérebro. Eu estou pensando uma coisa hoje, agora, nesse momento, daqui 2 segundos eu estou pensando em outra coisa. Então, por causa do cérebro, a gente tem essa facilidade de mudança que, quando a gente está desencarnado, não é tão simples assim, ou não é tão instantâneo assim. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Ao mesmo tempo que é uma facilidade para a gente, muitas vezes a gente não cuida. Aí o nosso pensamento vai se ligando. Conforme eu vou pensando, eu vou me ligando nas coisas. E aí eu vou atraindo para mim o resultado disso. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com essa nossa liberdade nesse pensamento. Porque ele é livre. Eu penso em qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer instante, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação. E o que está ambientado ali, as pessoas que pensam da mesma forma, os espíritos que têm aquela mesma tendência, se comportam e pensam como tal, a gente vai estar se ligando, a gente vai estar se interligando. E eu vou trazendo para mim o resultado dessas situações. Por isso que eu preciso ter um certo cuidado em relação ao meu pensamento, vigiar o meu pensamento. O que eu estou pensando, o que eu estou atraindo para mim. É um cuidado que a gente precisa ter, porque senão a gente começa a atrair coisas que não são boas, coisas que vão ser prejudiciais para nós na frente, e a gente não sabe de onde surgiu. Mas de onde começou isso? Foi algum pensamento que você teve, que você se ligou com tal situação e você atraiu coisas que estavam ali para você.
Então, esse cuidado que a gente precisa ter, isso, gente, é muito importante. O nosso pensamento, ele tem força, a gente cria com ele. Né? Quer ver um exemplo besta, mas um exemplo que a gente percebe isso? Quando a gente está numa fila, por exemplo. Aí a fila do banco, fila do mercado, fila da padaria. Dá algum problema, a fila emperra. O que acontece? Uma pessoa vai lá e reclama. Dá 10 segundos, está todo mundo da fila reclamando. Justamente por quê? A pessoa foi lá, emitiu o pensamento dela, todo mundo que está na fila pegou aquilo e entrou na mesma vibração e pronto, e foi embora. E vai saber o que está ali. Então, é esse cuidado, muitas vezes, que a gente tem. A gente não fica vigilante a todo tempo. O nosso pensamento, ele vai. Só que aí, se a gente não toma esse cuidado, a gente pode atrair esses males para nós. E aí, o que vale, e isso nos ajuda, quanto mais a gente equilibrar esses pensamentos, melhor para nós. Por quê? Porque aí a gente vai estar se ligando com o quê? Com os bons espíritos, a gente vai estar se ligando com a espiritualidade, a gente vai estar se ligando nas boas situações, nas boas coisas. Então, a gente tende a passar o nosso dia, ter a nossa vida um pouco mais equilibrada. Agora, se eu deixo ele ir para onde ele quiser ir, é esse cuidado que eu preciso ter. Às vezes, através das nossas tendências, daquilo que a gente gosta, às vezes, talvez não sejam coisas que trazem tão benefícios assim para nós, são esses cuidados que a gente precisa ter. Porque através do pensamento, muitas vezes a gente pode atrair coisas para nós, das quais vão resultar doenças ou outras coisas, por exemplo, depressão ou tantas outras coisas, e tudo começou por causa que a gente não tinha lá um pensamento equilibrado, um pensamento bom, um pensamento que traz algum benefício para a gente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E em relação à nossa liberdade aqui da matéria, como a gente falou, é uma liberdade, às vezes, limitada, que, às vezes, como o Paulinho leu aqui para a gente, às vezes a gente questiona, mas, poxa, eu não poderia fazer tal coisa? Eu não poderia... por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que tal coisa não dá certo para mim? Muitas vezes a gente se questiona nisso. Além desse caso que o Paulinho leu para a gente, que ele fala, que ele cita, né, se cada um estivesse realizando o trabalho da qual ele é apto, equilibraria e isso faria bem para você, o que a gente precisa ter em mente em relação a essa coisa da liberdade que a gente tem, é saber que muitas vezes a liberdade que talvez hoje a gente reclame que a gente não tenha, a gente se utilizou dela quando a gente estava lá na espiritualidade. Quando a gente escolheu a prova, quando a gente participou mais ou menos do planejamento da nossa reencarnação. Ali, através do nosso livre-arbítrio, a gente fez a nossa escolha. E muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente quer mudar tudo. E nem sempre a gente consegue mudar. A Fátima, que era uma dirigente da nossa casa, ela tinha quando ela explicava mais ou menos isso, ela tinha uma imagem que é muito interessante. Ela falava assim, que o nosso livre-arbítrio é como se a gente estivesse, por exemplo, lá numa fazenda. E na fazenda tem lá o espaço lá até a parte da divisão. Então, ali dentro da fazenda, até a parte da nossa divisão, a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser. A partir dali, aí já começa a complicar o negócio. Como mesmo a gente fala e a gente lê em livros espíritas. Tudo aquilo que eu peço para Deus, eu posso pedir. O meu pedido é livre. A solução, ela vai exigir exame. Nem sempre aquilo que eu estou pedindo, o momento certo é agora. Então, para a gente entender um pouco de como funciona esse livre-arbítrio, porque até o nosso livre-arbítrio, ele tem certos limites, né? Porque muitas vezes a gente se utilizou dele quando a gente estava lá na espiritualidade. Quando a gente olhou, teve uma visão mais ampla lá e a gente achou, não, isso aqui é melhor para a minha evolução. E aí a gente reencarna e a gente tem, sim, o nosso livre-arbítrio. Mas aí, conforme a gente vai trabalhando, vai realizando os nossos trabalhos, a gente vai moldando essa situação da qual a gente precisa passar. Que aqui os mentores estão falando sobre a fatalidade. Tem situações que a gente tem que passar, não tem como a gente fugir delas, por quê? Porque é algo para o nosso aprendizado. É algo que a gente precisa, como a gente falou lá, eu baguncei lá as leis de Deus, eu tenho que colocar as coisas no lugar. Então, eu tenho que fazer isso. Então, por mais que seja o meu desejo não querer mexer nisso agora, tudo bem. Eu vou lá, sigo o meu caminho, faço o meu caminho lá, tudo bem. Quando eu vou ver, eu estou no mesmo lugar onde eu estava, justamente para eu tomar aquela decisão que eu precisava tomar para eu acertar aquilo lá que eu preciso acertar de acordo com as leis de Deus, de acordo com aquilo lá que eu infringi as leis de Deus, ou machuquei, ou interferi na vida de um próximo. Então, a gente tem essa utilização desse livre-arbítrio, mas ele tem uma certa cerca, ele vai até um certo ponto.
Nem tudo eu consigo moldar do jeito que eu gostaria, do jeito que eu quero. Porque muitas vezes eu utilizei disso lá na espiritualidade. Eu acho que dá tempo de falar da fraternidade, como é pouquinho. Lê pra gente, Inês, por favor, da fraternidade. Pois não. A fraternidade, reconhecendo Deus como Criador e Pai espiritual, implicitamente reconhecemos todos os espíritos como irmãos, devendo ser estabelecida uma relação de igualdade de espíritos para espírito, já que todos têm os mesmos direitos perante as leis de Deus. Diante delas, a equidade de tratamento conduz a tratamento diferenciado, levando-se em consideração a desigualdade do estágio espiritual em que cada um se encontra. O respeito e a aplicabilidade do princípio da igualdade, através da relação de igualdade entre espíritos, provém do princípio de liberdade, onde cada qual quer ver respeitados e assegurados os seus direitos como pessoa e como espírito, podendo usufruí-los como e quando melhor lhe aprouver. Surge o princípio fraternidade. Pelo princípio da fraternidade, sabendo que frater significa irmão, entendemos que os espíritos são irmãos uns dos outros. Podem ser espíritos maiores ou menores, mas são irmãos. A razão de ser espírito maior ou mais poderoso decorre do fato de possuir mais experiência, ter tido mais reencarnações, vivido por mais espaço de tempo e com mais oportunidades de desenvolver imensa inteligência e grande quantidade de qualidades morais e por havê-las aprofundado. Espírito menor é o que tem menos inteligência e quantidade de qualidades morais perante os maiores, mas todos, indistintamente, continuam sendo irmãos, e os maiores precisam cuidar bem dos menores. Reflexionando sobre esse assunto, o entendimento ampliado conduzirá o espírito a uma situação espiritual de compor a grande família terrestre. A família terrestre cujo pai, o pater família, e é Deus, se faz representar pelo nosso irmão maior, e é Jesus. Em família, irmãos devem se amar, e por isso Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Pense, portanto, de tratar bem os semelhantes, porque todos os espíritos são irmãos. Gente, para a gente terminar a aula de hoje, para não se estender muito, para a gente falar da fraternidade, como a Inês leu para a gente, a nossa apostila está falando, é justamente essa passagem, essa ideia de que todos nós somos irmãos. Como a gente falou da igualdade, todos nós somos iguais. O que Jesus, lá, quando ele ensinou o Pai Nosso para a gente, que foi a primeira palavra, justamente? Pai Nosso. Quer dizer o quê? Que é o Pai de todo mundo. Então, não existem diferenças, não existem ninguém melhor do que ninguém. É a gente tratar e aceitar as pessoas como irmãos. Uma das dificuldades que a gente tem para a gente aceitar as pessoas como irmãos é justamente o quê? O nosso orgulho e a nossa vaidade.
Por quê? Como a gente estava estudando, quando a gente falou lá da lei da igualdade, quando a gente falou da lei da liberdade, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai passando por experiências que vão nos ajudando a desenvolver certas aptidões, certos talentos, das quais eles são úteis para nós, para que a gente possa, através disso, ajudar as outras pessoas a desenvolver isso que nós desenvolvemos. Só o que acontece? Por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade, a gente se acha o quê? Melhor do que a outra pessoa. Ah, eu sou mais inteligente do que a outra pessoa. Ah, eu sou mais bonito do que a outra pessoa. Ah, eu tenho mais influência do que a outra pessoa. E aí, o que faz? Faz com que a gente se sinta melhor do que as outras e a gente abandone esse conceito de fraternidade aqui, da qual a espiritualidade, que o espiritismo nos ensina, de enxergar que todos nós somos irmãos, todos nós somos espíritos ainda em evolução. Tirando raríssimas exceções, todos nós temos algo a aprender. Talvez em um momento, talvez numa área diferente um dos outros. Mas não tem espírito perfeito aqui. Todo mundo tem algo a aprender, todo mundo tem algo a se melhorar. E aí, muitas vezes, a gente sobe no banco lá do orgulho e da vaidade, a gente começa, porque a gente tem algo, de repente, desenvolvido mais do que as outras, se sente melhor do que as outras pessoas. E aí, em vez de se utilizar disso em benefício das pessoas, ajudar essas pessoas, se utiliza em benefício próprio, por causa do seu egoísmo, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho. E aí a gente acha o quê? Que a gente é mais superior do que as outras pessoas. E às vezes até sociedades acabam inspirando, acabam incentivando às vezes muito isso. Ah, a pessoa que tem dinheiro, ela tem mais valor do que a pessoa que, por exemplo, não tem. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem que assim, o meu sangue tem mais valor do que uma pessoa, por exemplo, que é homossexual. Eu já ouvi a pessoa falar isso. E não, todo mundo é igual, como a gente estudou, não tem diferença. As diferenças são criadas por nós de acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio, de acordo com aquilo que a gente tem que aprender. É isso, só isso. Não quer dizer que um é maior ou melhor do que o outro. As posições que nós ocupamos na sociedade, na família, seja lá onde for, são responsabilidade que nós assumimos perante a espiritualidade, perante as pessoas que estão ali à nossa volta, para a gente ajudar elas. Não para a gente justamente praticar esse sentido da fraternidade. Não se utilizar disso em benefício nosso e se achar que somos melhores do que as outras pessoas. Nós não somos. Talvez a gente esteja num momento um pouco melhor naquela determinada área, mas às vezes aquilo que eu tenho de bom, que falta na pessoa, às vezes ela tem algo de bom ali que falta em mim. Então é a oportunidade que eu tenho de aprender com ela. E não de subjugar ou desvalorizar ela, muito pelo contrário. E às vezes a gente vê isso. O diretor da empresa tem muito mais valor do que a pessoa que faz lá a limpeza. Não, cada um está cooperando para um bem maior, na posição de acordo com esse momento, é responsável de acordo com esse momento, é capaz de realizar. E todos nós vamos praticando, vamos caminhando para uma melhora do mundo como um todo. Esse é o nosso trabalho. E entender, enxergar que a pessoa que tem a dificuldade, que às vezes é o meu talento, é porque ela tem essa dificuldade, porque ela não teve a oportunidade de aprender como eu tive. Assim como talvez ela tenha algo de bom que ela aprendeu, que eu não tive a oportunidade de aprender ainda. E assim a gente vai aprendendo uns com os outros. Então não tem esse negócio de um ser melhor do que o outro. A gente está aqui para um ajudar o outro. Foi assim exatamente como Jesus estava, como Jesus quando esteve aqui conosco. Em nenhum momento, ele sim era o único que moralmente ele podia se julgar, se colocar melhor do que acima das outras pessoas, e não. Como ele mesmo falou, o filho de Deus veio para servir. Então é isso, é ele que tinha essa autoridade moral, veio servir como todos nós. Ele serviu de um jeito para nos ensinar como a gente deve fazer. De acordo com as nossas limitações, a gente pode fazer igual. Mas é sempre ter essa ideia de fraternidade, de entender nós como os irmãos. Às vezes, aquela pessoa com quem a gente fala que é irmão, essas coisas, a gente tem uma dificuldade com ela. E não é por causa disso que a gente vai deixar, por exemplo, a gente vai maltratar, a gente vai subjugar. Talvez a gente não tenha aquela afinidade para que essa pessoa seja minha amiga. Mas tratar bem é uma obrigação nossa. E isso é cumprir com os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Então é isso que a gente pode fazer, mesmo com as nossas limitações. É realmente praticar como Jesus ensinou. Jesus ele não distinguiu ninguém, desde lá do doutor da lei até a pessoa mais simples.
É a mesma coisa com a gente procurar tratar todo mundo da mesma maneira e enxergar nas pessoas, por mais diferentes que elas são da gente, como irmãos. A gente só está fazendo um aprendizado em momentos diferentes, mas um dia a gente vai chegar no mesmo lugar, que é ser um espírito de luz. Essa é a ideia. Gente, então, vou terminar a gravação para não se estender. Então, a gente ficou devendo a parte dos bem-aventurados aflitos. Então, a gente termina essa parte na hora que vem. Então, a gente agradece a todos aí pela presença, né? Tanto a presença física das pessoas aqui, né? Pela internet, como das pessoas que estão assistindo, né? Depois da gravação. A gente agradece a paciência aí. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos mais uma vez na semana que vem para a gente continuar esses estudos. Então, desde já, amém. Desde já a gente agradece a presença, né? E a atenção de todos, desejando uma excelente semana a todos. E se assim Deus nos permitir, vamos nos encontrar, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.